eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Meus caros irmãos, irmãs, ouvintes, nessa oportunidade, pois é Ele que nos concede ela, na noite desta segunda-feira, dia 18 de agosto, estamos juntos, adentrando no 9º dia do nosso propósito, só lembrando, debaixo do tema Rompendo com as Correntes do Passado. Eu quero desejar a todos uma excelente e abençoada noite. Irmã Mara, mais uma vez, receba a paz. Boa noite a senhora e o seu esposo, irmão Roberto, e toda a sua família. A irmã Dulce Maria, Deus abençoe a senhora, seu esposo Geraldo e toda a sua família. Eu quero já agradecer ao Senhor nosso Deus e você
que, acreditando no ministério que o Senhor Deus me confiou, nessas 3 madrugadas, vocês enviaram a mim os seus pedidos e, pela infinita misericórdia do Eterno, estive eu orando durante 3 madrugadas, apresentando seus pedidos e acreditando no poder da oração intercessória. Meus irmãos, são 21 horas com mais 6 minutos. Eu não sei se o meu relógio está adiantado. Aqui no meu está dando 21 e 6 minutos. E eu quero compartilhar algo com vocês nesta noite de suma importância. Algo que eu estou meditando desde cedo. É um tópico que nós vamos abordar acerca da maldição hereditária na família, rompendo com as correntes da maldição hereditária na família. Irmã Ana, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Mas a pergunta é, pastor, eu tenho sobre a minha vida, ou eu trago sobre a minha vida maldição hereditária? E se eu tenho, ou se eu trago, como eu devo proceder para quebrar esta maldição hereditária? Pastor, o que é maldição hereditária? Vamos mostrar a vocês pela Bíblia Sagrada. Eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, com a graça e a paz, boa noite. A irmã Zélia, Deus abençoe, boa noite, a graça e a paz. Seu esposo, o irmão Dinésio, Deus abençoe a cada um que já está conosco na noite deste dia, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Irmãos, nós vamos ler no livro do Êxodo, porque a maldição hereditária, ela vem através de atitudes que os nossos pais, avós, tomaram lá atrás. Pastor, mas eu sou serva de Deus, eu sou servo do Senhor, eu já recebi Jesus como meu Salvador. Então, pastor, quando eu tomei uma decisão de receber Jesus e confessei o mesmo, essa maldição foi quebrada. Vamos para a Bíblia, porque nós vamos aprender alguns tópicos hoje, através do Espírito Santo. No livro do Êxodo, capítulo 20, fala as seguintes palavras. Verso 5, diz o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade. A palavra iniquidade é pecado, errar o alvo. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Olha que coisa interessante. E faço misericórdia
a milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Lembra-se que eu já citei e repito no livro do Êxodo que nós estamos lendo, no capítulo 28, no verso 1 em diante, quando Moisés, falando ao povo, o mesmo povo que está no capítulo 20, agora ele fala de novo com eles no capítulo 28, dizendo assim, irmãos, o que me chama a atenção é que Moisés batia na mesma tecla. Se ele batia na mesma tecla, porque é um povo que veio de uma geração debaixo de maldição hereditária de desobediência. Por quê? Porque o povo que sai do Egito e passa um período no deserto, já não é mais aquele povo. Porque a Bíblia nos afirma que os que saíram do Egito foram morreram no deserto. Então, foram crescendo com raízes, foram crescendo com vícios, foram crescendo com maldições dos pais, com o erro dos pais, o pecado dos pais. Principalmente aquela geração que adoraram um bezerro de ouro. Aquela geração que, quando Moisés desce, no capítulo 20, com os 10 mandamentos, aquele povo já tinha filhos. Aquele povo já tinha filhas. Aquele povo que transgrediram, que pecaram, que erraram, conhecendo a Deus, viram o que Deus fez, vivenciaram as 10 pragas. Mesmo assim, optaram por escolher o caminho do erro, o caminho da idolatria, o caminho da maldição. E o Senhor, ele foi enfático quando ele fala no capítulo 20 do Êxodo, no versículo de número 5, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, ou seja, eu zelo pela minha palavra para fazer a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, ou seja, eu conheço a iniquidade, o pecado dos vossos pais nos filhos, ou seja, os pais cometeram pecado, e aí o pecado da desobediência, né, se esbarrou nos filhos, e os filhos, em vez de aprender com os erros do pai, eles adotaram, eles acharam bonito, acharam lindo e deram sequência, né? Vários erros. Então presta bastante atenção. E ele continua nos ensinando. Olha onde vai estar a iniquidade, a desobediência, o pecado dos pais, nos filhos, até a 3ª geração. Ou seja, filhos, aí vem netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai. Se não for quebrado. Mas eu vou apontar para vocês, ensinando pela palavra, como quebramos a maldição hereditária. Presta atenção. Ele diz, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Olha só aonde ela vai, tá? Da forma daqueles que o aborrecem. Aí o Senhor, ele age de misericórdia e diz, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí agora eu quero citar Êxodo capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Êxodo 28 diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, é Deuteronômio mesmo, tá? Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo guardado todos os mandamentos que o Senhor Deus vos ordena, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Só repetindo e corrigindo. Não é Êxodo, é Deuteronômio 28. Eu estou lendo agora, tá? Êxodo capítulo 20, versículo de número 5 e versículo de número 6. Está falando sobre a maldição hereditária. E a continuidade lá no livro de Deuteronômio 28, 1, 2, 3 em diante. Então presta bastante atenção. Eu vou mostrar a vocês o que é maldição hereditária. Explicando, tá? Explica o que? São maldições hereditárias. Padrões negativos repetidos na família. O pai era usuário. O pai era traficante. O pai era... Meu Deus. A mãe... Aí o que aconteceu? Aconteceu que o filho herda. O pai passa para o filho. Isso é herança. Da mesma forma que o pai passa a herança materialmente para o filho, tudo aquilo que pertence ao pai agora vai pertencer ao filho ou à filha, no sentido espiritual da mesma forma. Se lá atrás servia a outros deuses, espíritos imundos, aquele espírito imundo vai acompanhar aquela pessoa. Pastor, mas repetindo, eu sou servo, eu sou serva. E como que vai adentrar na minha vida, ou vai me acompanhar se eu sou servo ou sou serva? Agora entra um tópico de suma importância. Escuta, na família, aí vem vícios, enfermidades. Irmãos, você conhece alguém que a família só vive doente, só vive enfermos? Conhece alguém que na família sai um, entra outro viciado em drogas, em jogos, em pornografia, em traições, né? Quantos adultérios já passou pela família? Quantos divórcios passou pela família? Quantos abortos passou pela família? Quantas doenças, né, do mesmo grau passou pela família? Então pare e pensa: vícios, enfermidade, destruição financeira. Quantas pessoas ligadas à mesma família não conseguem ter uma vida financeira estabilizada? Vive mendigando, mas nunca consegue ter uma estabilidade financeira. Separações. Quantas separações? Quantos divórcios? Pessoas que não conseguem ser felizes no relacionamento. Pessoas que não conseguem ter um namorado, uma namorada, não conseguem ter um noivo ou uma noiva, não conseguem constituir uma família. Presta atenção. E sem contar que, junto com essa maldição hereditária, existe opressões espiritual. Carga de opressão. Lá atrás, pessoas que são ligadas a você, ou eram ligadas a você, frequentava outros lugares espiritualmente falando, e hoje está influência sobre a sua vida. Pastor, mas eu quero me libertar disso. Calma, eu vou mostrar para vocês. A Bíblia nos aponta, mostrando que em Cristo, preste atenção, em Cristo existe autoridade para romper com estas correntes. Em Cristo, tá? O problema, muitos carregam dores, opressões, prisões, que não começaram com eles. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas que carregam dores,
prisões que não começaram com eles, mas já existia ou já estavam na família. Você só herdou aquilo. Você só herdou para a sua vida essa carga, esse fardo, ainda que você não desejou, ainda que você não quis, mas como automaticamente a maldição ela vem acompanhado da hereditária por causa da ligação. Mas aí eu vou apontar a vocês. Por quê, pastor? O inimigo tenta perpetuar círculos de destruição através de gerações. Através de geração. E você tem acompanhado, tem visto aí quantas tragédias, quantas ruínas na família, no meio da parentela. Pastor, mas eu quero a palavra final para que eu possa romper com essas correntes. Eu aponto novamente, a solução está em Cristo Jesus. A Bíblia nos afirma em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que o Senhor Jesus levou sobre todas as nossas maldições na cruz do Calvário. Lembra que Isaías, no capítulo 53, ele fala assim que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso aí. Jesus levou sobre si. Pastor, então se o Senhor Jesus levou, então eu estou livre desta maldição, pastor. Eu vou te apontar ainda, tá? Porque isso é muito sério. Vamos lá. O sangue de Jesus quebra o pacto que foi feito lá atrás. As cadeias espirituais, o poder da oração, agora que nós vamos entrar no tópico aonde você precisa para conseguir romper essa ligadura da maldição hereditária. Ainda que você serve a Deus, ainda que você já se batizou nas águas, ainda que você toma santa ceia, mas quem sabe ao longo desses anos você não fez o que eu vou te orientar pela palavra agora. Vamos lá. O poder da oração e da confissão de fé desfaz as obras de Satanás. Como, pastor? Passos para rompimento da maldição hereditária. Primeiro, identificando padrões negativos que repete na família. Você precisa ficar atento e atenta. Você, mãe, você, pai, para e começa a analisar qual é o comportamento do seu filho, o comportamento da tua filha ou na sua própria vida. O que reflete? A minha avó. A minha mãe contava que a minha avó. O meu pai contava que o meu avô. O avô dele. A avó dele. A mãe dele. O pai dele. Era assim. Fazia isso. Entrava por esse caminho. Bebia assim. Se comportava assim. Então pare e comece a analisar. Peraí, se os meus pais, se a minha mãe conta que lá atrás, da minha parentela, havia pessoas que se comportavam como pessoas que estão ligadas a mim hoje, se comporta, esse aí traz sobre ele esta maldição. Você já identificou. Pastor, eu me identifiquei isso, eu me identifiquei. Quando eu identifico como mãe, como pai, como filho, ou muitas vezes o filho também identifica.
Como, pastor? Chegando até a mãe ou chegando até o pai e fazendo uma pergunta? Mãe, pai, alguém da nossa parentela, lá dos seus pais, dos seus avós, eram assim? Se comportavam assim? Ou vivia assim? Aí a sua mente vai lá atrás de sim, é aí que você entra com a autoridade que há em Cristo Jesus. Vamos lá. Segundo, renunciar. É necessário declarar em oração que não aceita mais estas correntes. Pastor, como que é isso? Quebrar. Usa a autoridade no nome de Jesus para cortar toda legalidade do inimigo. Quarto, substituir, liberar palavra de bênção e de promessa e vida sobre a família. Escuta, irmãos, eu vou te falar algo muito importante. O que oculta, o que prende, o que leva a pessoa a alimentar uma maldição hereditária, mesmo que a pessoa já é batizada nas águas, é serva do Deus Altíssimo e toma Santa Ceia, a maldição estaria ainda. Porque essa pessoa, quem sabe, ainda, ela não fez esta oração de confissão. É isso mesmo. Vamos lá. Primeiro texto. Tiago, eu já li no decorrer desta live, tá? Perdão, no decorrer das lives anteriores eu falei sobre isso, e eu quero ler de novo, tá? Porque se faz necessário em cima do tópico que nós estamos abordando hoje. Tiago, capítulo de número 5, acompanha comigo, tá? E se você anotou, então você vai ler, porque eu já falei sobre isso. Então vamos lá. Pastor, como que eu consigo romper ou quebrar esta maldição hereditária na minha vida ou na vida dos meus filhos? Ei, primeiro, você precisa estar aqui, ó, no capítulo de número 5, nos versículos de número 15 e 16. Diz o texto: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantarás, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que sarais. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a maldição hereditária só vai ser quebrada, neutralizada, quando você confessar diante de Deus, quebrando esta maldição. E se tiver um líder espiritual, você confessar com ele e ele orar por você em posição de mão. Como, pastor? Você vai chegar até esse líder, se você tem acesso a ele, e vai falar: pastor, eu ou meus pais, meus avós, era viciado em pornografia, era viciado em drogas, maconha, crack, jogos de azar, era viciado em bebidas, era viciado em prostituição. Estou dando tópicos. Só que, pastor, eu estou vendo o meu filho indo pelo mesmo caminho. Eu estou vendo a minha filha indo para o mesmo caminho. São maldição hereditária que eles herdaram. E eu quero quebrar isso na vida deles, pastor. Irmãos, você vai neutralizar em você, tá? Porque nesse exato momento você vai estar neutralizando, cortando o cordão umbilical. Por quê? Porque, como diz lá atrás, no livro do Êxodo, capítulo 20, vai até a terceira e a quarta geração, para aqueles que o aborrecem. Mas quando aqueles que pararam
e o amam e obedece a sua palavra, ou seja, aceitou a Cristo como Salvador, obedece a sua palavra, aceita a sua palavra, renuncia ao pecado, confessa a Deus os seus erros e volta atrás, como Provérbios agora, o capítulo 28, versículo 13, está escrito: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha a maldição hereditária aí. Ou seja, no oculto, para que eu consiga me libertar da maldição hereditária, eu preciso romper pela palavra. Eu preciso orar quebrando esta maldição. Eu não posso aceitar em nome do Senhor Jesus, porque pela palavra do Senhor, Ele levou sobre Ele, e eu recebi a Cristo como Salvador. Então eu oro a Deus, falo: Senhor, eu rompo agora esta corrente da maldição hereditária. Eu não aceito. Vamos supor que aqui eu tenho um documento protocolado, registrado em cartório, te dando direito a receber a herança. Mas para que você receba essa herança, você precisa assinar, concordando para receber essa herança. Olha aí. Mas você também pode rejeitar. Eu não quero. Eu não vou assinar. Eu rejeito essa herança. Eu não quero. Eu quero continuar a minha vida com Deus. Olha aí. Então você precisa rejeitar. Mas para que essa rejeição é aceita, você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida, como eu disse no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 5 e o verso 6. Ela veio, por quê? Porque a desobediência dos pais, a idolatria dos pais, lembra lá quando os pais adoraram o bezerro, a qual o Senhor Deus já tinha repreendido. Eu vou voltar no livro do Êxodo para que vocês entendam. Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, vamos voltar lá. Se o Dinésio puder me auxiliar aí, por favor. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Olha só. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança que há em cima e no céu e embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não se curvará a elas, nem servirás, porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso. Rabash ekelavaz. O Senhor deixou claro: não adore outros deuses, não faça imagem de escultura, porque se fizer, vai vir maldição sobre a vida de vocês. E eles nem sequer, irmãos, respeitaram, deram ouvido e fizeram e receberam a maldição. E não só eles, mas os filhos também. E quantas pessoas até hoje carregam isso? Por quê, pastor? Porque muitas pessoas, eu preciso falar, muitas pessoas, elas não querem abrir mão. Muitas delas estão dentro de uma denominação, debaixo de uma autoridade
espiritual, mas não respeita a autoridade espiritual, não valoriza a autoridade espiritual. Não estou falando você, estou falando muitas pessoas. Quer fazer tudo que vem na sua mente sem consultar o líder, sem buscar a direção de um líder espiritual. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí lá no verso 3, no verso 4, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para colocar a ovelha no caminho certo. O cajado é para pegar e puxar a ovelha quando ela sai do propósito. Mas tem pessoas que não gostam e nem quer ser corrigida. Não gosta de chamar a atenção. E tem pessoas que sabem que é errado, que vai fazer errado e não vai consultar o líder porque sabe que o líder vai falar a verdade que tem que ser dita e não quer. Mas aí, depois que a situação vem se agravar, não adianta, como diz o ditado, chorar o leite derramado. Porque você pode sofrer em cima das suas atitudes e das suas decisões. E não só você. As pessoas também que são ligadas a você. Crianças que são ligadas a você. Que estão crescendo no mesmo ambiente que você está. E elas podem crescer carregando a raiz dessa maldição hereditária por causa da sua desobediência. Isso é muito sério. Pastor, eu não quero isso para a minha vida e nem quero isso para a vida dos meus. Então você precisa rever muitas coisas em sua vida e através da sua vida. Irmãos, as pessoas pensam que servir a Deus é isso. Mas esqueceram que é algo muito sério. Muito sério. A maldição hereditária está aí. E como eu já disse e repito, o diabo, ele é oportunista. E se você já neutralizou, você tem autoridade em Cristo Jesus, fala: Senhor, eu não aceito esse mal na vida do meu filho, porque eu já neutralizei, eu já repreendi, eu já confessei, eu já me humilhei, eu já rejeitei, eu já rompi e já cortei o cordão umbilical. E quando o diabo ouvir isso, ele vai se afastar. Lembra de Atos, capítulo de número 19? Eu já falei aqui em uma das lives. Quando Paulo estava em uma cidade e ali estava Cefas, um sacerdote, e a Bíblia nos afirma que ele tinha 7 filhos, se não me falha a memória. E eram homens religiosos. E Paulo pregava e eles batiam de frente com Paulo. E de repente, um endemoniado se manifesta. Um demônio entra no corpo de um jovem. E eles, querendo mostrar autoridade ali, eles olharam para aquele homem endemoniado, levantaram as mãos e disse: sai, 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 sai. Eu desconjuro-vos em nome do Deus de Paulo, e nada acontecia. De repente, aquele demônio manifestado no corpo daquele homem se levanta com grande ira e disse aos filhos de Cefas, dizendo assim: Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu sei quem é. E vós, quem sois? A Bíblia nos afirma que o demônio deu uma surra neles. E rasgaram as vossas vestes. E eles saíram pelas ruas nus.
Pastor, aonde o senhor quer chegar? Aqui, ó. Como eu disse que Satanás e os seus adébitos, ele é oportunista, então ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe muito bem. E aí, quando ele para e disse, Paulo, eu conheço. O diabo te conhece. E ele sabe que você ainda não neutralizou, não desfez, não orou quebrando a maldição hereditária na sua vida e na vida daqueles que estão debaixo da sua cobertura. E aí ele vai querer fazer a festa. Uma doença que surge, uma doença que alguém da sua parentela lá atrás teve. Lá atrás alguém fez algum trabalho e até hoje carrega sobre a sua vida. Isso é muito sério. Eu vou apontar para vocês agora, dentro da palavra do Senhor, que hoje é o dia da decisão espiritual. Da decisão espiritual, hein? Olha só, não é uma decisão física, é uma decisão espiritual, porque começa no espírito, no mundo espiritual, para refletir no mundo físico, para você ver a importância, tá? Hoje é o dia da decisão espiritual, não é decisão física. Você tem que adentrar na esfera espiritual e desligar na esfera espiritual, romper a corrente na esfera espiritual para atingir na esfera física. E para isso você tem que, liberar, orar, falar, romper, quebrar, desfazer, neutralizar. E aí? Colocando diante do Senhor Deus a sua família, cortando a raiz de maldição e plantas de sementes de bênção. Você vai neutralizar, no momento que você estiver orando, o Espírito de Deus vai fazer você lembrar das maldições hereditárias que estavam na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida de um tio, na vida de uma tia. Irmãos, quer ver um tipo de maldição? Filhos que foram assassinados, que foram para a criminalidade, foram brutalmente assassinados. Eu já falei e repito que eu tenho uma experiência dessa no seio da minha parentela. Os meus avós tinham terreiro. Eu já contei aqui em umas lives. E a minha avó também tinha, juntamente com meu avô. E uma certa noite, a minha avó saiu para o quintal com álcool e tateou álcool no seu corpo e tacou fogo. E começou a queimar, e as roupas começou a pegar fogo. E aí, quando o meu avô foi ver e foi se aproximar, o demônio falou na boca dela. Minha mãe conta isso para mim até hoje. O demônio falou, hoje eu estou levando o meu cavalo. Alguém que está me assistindo já frequentou terreiros, sabe muito bem o que eu estou falando, porque lá dentro ele chama de cavalo. Hoje eu estou levando o meu cavalo. E ele teve que ver com seus próprios olhos a esposa dele, a minha avó, mãe da minha mãe, sendo ali deslacerada, queimada. E nisso, a maldição hereditária se alastrou. As minhas tias viraram mendigos. A minha mãe foi para o tráfico. Minha mãe foi presa.
A minha mãe teve 4 filhos, cada um pai. A minha mãe nunca foi casada. Os meus irmãos, 2 deles foram assassinados na criminalidade. O meu primeiro irmão foi assassinado, mas também tinha assassinados. Olha a situação. Eu fui para o mundo do crime, minha mãe presa, minha mãe no crime, eu também fui para o crime. Eu fui para o tráfico, eu fui para o assalto. Só para vocês entenderem. O meu outro irmão, do meio, tem 3 filhos. 3 filhos com mulheres separadas. O meu irmão tem 3 filhos com mulheres diferentes. A minha mãe teve 4 filhos com homens diferentes. Você está entendendo? Você está entendendo? Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu sendo o filho mais velho, e quando eu comecei a entender isso, eu orei, jejuei, quebrei, confessei, neutralizei. E logo depois minha mãe aceita Cristo como Salvador, eu converso com ela, ela começa a orar, ela começa a neutralizar. Porque até então ela não tinha Cristo, ela vivenciou o que a família lá atrás dela vivenciou. Ela viu, ela sentiu na pele os 2 filhos assassinados. O Senhor Deus está falando com alguém nesta noite sobre a maldição hereditária. Vidas e pessoas viciadas, pessoas ligadas a agiotas, pegando dinheiro emprestado a juro. Olha a vida financeira aí que nunca consegue ter uma estabilidade. Pessoas que nunca conseguem ficar no emprego. Pessoas que não conseguem ter uma carteira de trabalho registrada. Não consegue adquirir um bem. Irmãos, em nome de Jesus, se coloca na posição, quebra essa maldição hoje e planta a semente de bênção. Ah, pastor, eu não preciso disso não, porque eu sou abençoado. Não. Você tem momentos de bênção. É diferente. É diferente. E nós vamos finalizar devido ao horário. Nós vamos declarar, a partir desse exato momento, que a geração haverá nova história, marcada pelas bênçãos de Deus. Começa a parar e analisar. Olha para dentro da tua casa. Olha para a sua família. Olha para a sua parentela. Está na hora de você se posicionar como líder, como autoridade e frear isso. Mas para isso, você precisa reconhecer, aceitar, ser humilde e fundamental vai ser a participação do seu líder espiritual, que vai te ajudar. Essa é a palavra que eu deixo no seu coração. E se você entrar por esse caminho que eu estou te orientando, eu tenho convicção que a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, das suas netas, da sua nora, do seu genro, não será mais o mesmo. Abençoa e você verás o que Deus irá fazer. Não aceita. Você tem autoridade de Deus em nome de Jesus. Só depende de você. Só depende de você acreditar e orar. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar.
nós vamos apresentar o Senhor nosso Deus em oração. E se você crer, Brasil. Agora, verás a glória de o pastor Deus. Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho unir a minha fé, a fé da minha irmã e a fé do meu irmão. Venho, neste momento, sair da esfera física e adentrar a esfera espiritual, apresentando ao Senhor o 9º dia do nosso propósito de jejum e oração. Sim, meu Pai. Hoje estamos apresentando o tópico rompendo com a corrente da maldição hereditária na família. Poderoso e eterno Deus, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que, neste propósito, eu quero reconhecer, junto com teu filho e a tua filha, que só o teu sangue tem poder para purificar, libertar e trazer vitória às nossas vidas e às nossas famílias. Ó glorioso Deus, diante de ti eu apresento as nossas linhagens familiar, tudo aquilo que um dia foi herdado dos nossos antepassados, seja enfermidades, vícios, pobrezas, destruição, idolatria, separação ou qualquer corrente maldita, eu coloco agora diante da cruz de Cristo, junto com teu servo e a tua serva. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus, nós renunciamos e cortamos toda a maldição hereditária que tenta nos perpetuar na nossa família. Senhor, declaramos que não existe mais legalidade de Satanás sobre a nossa casa, pois o sangue do Cordeiro já foi derramado e comprado para uma nova vida, Ragá Shendevaz. Senhor e meu Pai, declaramos que a nossa família está coberta pelo sangue do Senhor Jesus, onde havia um ciclo de derrota, haverá um ciclo de vitória. Aonde havia lágrimas, haverá alegria. Aonde havia divisões, haverá união. Onde havia enfermidade, haverá cura. Senhor, assim como Gideão
destruiu os altares de Baal e a sua família, meu Deus, nós declaramos em oração que hoje todo altar maligno é derrotado, é derrubado, é queimado pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo. Em nossa casa, ó Deus, vivemos a tua presença, pois estás, meu Deus, escrito na sua palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pois isso eu profetizo, uma nova história a partir desta geração. Uma nova família abençoada, cheia da tua presença, cercada pela tua proteção, vivendo debaixo da tua graça. Ore pra calatoro nemandevácia. Senhor, maldições hereditárias na vida sentimental, na vida emocional, na vida conjugal, na vida financeira, na vida espiritual, a maldição, meu Deus, hereditária, meu Deus, através de vícios, meu Pai querido, de drogas, de jogos, vícios malignos, meu Deus, meu Pai, através, meu Pai querido, de mortes, de doenças, seja agora neutralizado, que o espírito da miséria, o espírito do prejuízo bate em retirada agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, grande e poderoso Deus. Como ministro da sua palavra, debaixo do sangue de Jesus, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha. Eles agora estão declarando, meu Deus, que a maldição hereditária, meu Pai querido, dos antepassados não tem poder na vida deles. Meu Deus, eles estão desfazendo todo pacto, consciente ou inconsciente agora. Meu Deus, eles estão com as mãos levantadas ao céu. Meu Deus, pedindo, meu Senhor, que do alto céu o manto sagrado do Senhor Jesus seja estendido sobre esta família, sobre esta geração, sobre a vida dos filhos, das filhas, dos netos, das netas, meu Deus, sobre a vida, meu Pai querido, dos irmãos, das irmãs, do cunhado, da cunhada, do genro, da nora, do sogro, da sogra, meu Senhor e meu Pai, que chegue agora esta bênção, pois eu quebro esta maldição juntamente com teus filhos, em nome do Senhor Jesus, meu grande e eterno Deus, que esse espírito de enfermidade hereditária seja neutralizado agora, esse espírito de doença hereditária seja neutralizado agora. Nós rompemos, meu Deus, com a corrente da enfermidade, nós rompemos com a corrente da doença, nós rompemos com a corrente da miséria, nós rompemos com a corrente da idolatria, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração que está sendo feita neste momento. Senhor, hoje é o 9º dia do santo jejum. Estamos, meu Pai, há 9 dias jejuando. Há 9 dias, meu Deus, eu estou orando dentro do vale pela manhã. Meu Deus, apresentando teus filhos e as tuas filhas que estão comigo neste propósito, rompendo com as correntes do passado. Oh, grande e eterno Deus, eu creio, meu Deus, como a sua palavra nos afirma, confessai as vossas culpas uns aos outros, meu Deus, é o que teus filhos vão fazer, vão buscar o seu líder espiritual, vão pedir, meu Deus querido, a oração, pois confessando, quebrando este mal, e eu creio, meu Deus, que resultados começam a se manifestar neste momento, em nome do Senhor Jesus, pois eu creio, meu Pai, na palavra profética, que tudo
tudo que será ligado no céu, meu Deus, será ligado na terra no céu. E assim, meu Deus, desligamos no mundo espiritual esta maldição hereditária agora. A maldição, meu Pai, hereditária por um câncer, a maldição hereditária por uma diabetes, a maldição hereditária, meu Pai, qualquer tipo de doença, enfermidade, seja desligado. Rompemos em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que você entendeste. E eu creio que você orou comigo. Mas se você tiver o desejo de fazer esta oração individual, faça. E se você tiver um óleo consagrado, use ele. Porque Isaías, ele nos ensina no capítulo de número 10, no versículo 27, dizendo: e naquele dia, essa carga será tirada dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se você tem acesso ao seu líder espiritual, pede ele para fazer essa oração com você, pegando o óleo e ungindo você e orando. Você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los às 22 horas com mais 2 minutos a pegar o seu copo com água. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, é no nome de Jesus. Eu consagro a Ti esta água, pois eu creio que o Senhor irá agir de uma forma sobrenatural. Quando Teus filhos fazerem uso desta água, eu creio no Teu agir, pois eu oro abençoando em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que a irmã Mara acabou de escrever. Enquanto orei, senti um peso na minha nuca. Deixa eu pegar aqui, porque subiu. Senti um peso na minha nuca. O sangue de Jesus tem poder. Amém, glória a Deus. Olha só. Irmãos, quando eu estava agora orando com a água, o Espírito do Senhor Deus fez me lembrar algo de suma importância. Lembra que quando você e eu eram mais novos, na fase da adolescência, quantos nós aprontamos, eu particularmente falando, e aí, hoje, os nossos filhos, os nossos espelho, o nosso reflexo, eles fazem alguma coisa, primeira coisa que você faz. Eu fazia isso na minha adolescência. É fase de adolescente. Repreenda isso. Não aceita isso. Quando você falar coisa de adolescente,
Você está aceitando a situação que o diabo está impondo. Maldição hereditária. Porque o seu comportamento mais novo, mais nova, quando você ia para as baladas. Ah, pastor, eu não ia, glória a Deus por isso. Quando você ia para lugares que a sua mãe ficava à noite, em claro, esperando você chegar. Hoje o seu filho faz isso. Você já repreendeu? Já neutralizou? Você vê no seu filho você quando era mais novo? Maldição hereditária. Você vê na sua filha quando você era mais nova? Maldição hereditária. Quebra isso. Não acha engraçado, não. Não acha bonito, não. Ah, mas é coisa de adolescente. Não. Porque se você parar para analisar, eu fazia a mesma coisa. Então neutraliza, repreende, não dá munição para Satanás. Nós vamos finalizar e agradecendo mais uma vez ao Senhor nosso Deus por essas 3 madrugadas de oração pela vida dos fiéis. E eu quero chamar a sua atenção, pois eu não posso deixar de falar aos meus amados irmãos. O ministério que Deus me confiou está de pé. Porque primeiramente Deus, Pai nosso Senhor, depois você, que tem acreditado no ministério que o Senhor Deus confiou à minha pessoa. E para isso, eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu quero enviar o meu dízimo. Eu quero enviar a minha oferta de amor e gratidão a Deus. Eu quero enviar a oferta do mantenedor, pastor, para ajudar esta obra. Irmãos, quantos testemunhos vocês têm ouvido? E sem contar aqueles testemunhos ainda que não chegou até a mim. Lembra da irmã Silma, que ela pediu oração pela filha dela nos meus propósitos e graças a Deus apresentamos, a filha dela passou no TCC e nessa última madrugada ela pediu oração pela vida da filha dela, porque ela é ofertante. E ela falou, pastor, a minha filha vai fazer a prova da OB. Apresentamos diante de Deus. Mas não só foi a oração, também foi o esforço da filha dela, estudando, se dedicando, e nós orando para Deus abrir a mente dela e para a glória de Deus. Ela passou na primeira fase da prova da OB. E quem sabe, e quem conhece, sabe que não é fácil. Então, meus amados irmãos, mais um testemunho que vai estar chegando daqui uns dias, tá? Concluído, para compartilhar com vocês. Então, eu peço a sua ajuda. Envie a sua doação, a sua contribuição, o seu dízimo, para o Pix que está aí. Dinés vai estar me auxiliando, como sempre. O número do Pix vai estar aparecendo. Nós temos aí a conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Pix. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Porque eu preciso para dar continuidade à obra e ao ministério que Deus me confiou. Vamos orar, finalizando com a bênção apostólica. E eu quero que você medite no Salmo. Eu acho que você já leu, mas já que eu estou falando sobre maldição hereditária, eu quero que você leia o Salmo 115. Fala sobre isso. Fala sobre a idolatria. Salmo 115. Leia, por favor. Salmo 115, que fala sobre a idolatria. Isso é muito sério. Encurva sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um e sobre cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Agradeço
pela vida de cada um de vocês e pela companhia de cada um. E como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha a ser uma terça-feira de livramentos, de paz, de conquistas, vitórias e realizações em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus e através do Espírito Santo. Só quem crer, deixa o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Um abraço do pastor Anderson de Souza. E querendo Deus, até amanhã, às 21 horas, eu e você e o Senhor Jesus. E pela manhã, permitindo o Senhor, dentro do vale da oração, no 10º dia do nosso propósito. Faltando aí, depois de amanhã, 4 dias para finalizarmos para a glória de Deus. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. Obrigado e graças a Deus.